No domingo passado, acompanhamos o discurso de Jesus das três primeiras parábolas do capítulo 13 de Mateus. E vimos que Jesus contou esta parábola para advertir a comunidade contra as três tentações importantes da comunidade cristã. A parábola do joio é o combate à tentação de formar uma comunidade de puros, onde só haveria espaço para os perfeitos. A parábola do grão de mostarda combate a tentação da grandeza, da busca pelo sucesso e pelo poder. Já a parábola do fermento enfrenta a tentação do desânimo, lembrando que o reino cresce de maneira silenciosa, quase imperceptível, mas irresistível. No evangelho deste domingo, Jesus apresenta outras três parábolas que funcionam como uma espécie de antídoto para essas tentações. O tesouro escondido, a pérola de grande valor e a rede lançada ao mar. Todas elas nos convidam a redescobrir aquilo que está no centro da vida cristã, a alegria de encontrar o reino de Deus. Não por acaso elas são uma explicação da primeira bem-aventurança. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem encontra o reino descobre um bem tão grande que todo o resto passa a ocupar um lugar secundário. Antes de tudo, convém recordar que a expressão reino dos céus, típica do Evangelho de Mateus, não significa um lugar para onde iremos depois da morte. Os judeus evitavam pronunciar o nome de Deus e, por respeito, substituíam-na pela palavra céus. Assim, reino dos céus significa simplesmente reino de Deus. A presença de Deus reinando já agora na história, criando uma humanidade nova e uma sociedade alternativa fundada no amor, na justiça, na fraternidade. A primeira parábola fala de um homem que encontra um tesouro escondido num campo. O detalhe mais interessante é que ele não estava procurando o tesouro, ele o encontra por acaso. É a experiência de quem é surpreendido pela graça de Deus. Quantas pessoas jamais imaginaram que sua vida mudaria por causa de um encontro com Cristo? Foi exatamente isso que aconteceu com São Paulo. Escrevendo aos Filipenses, ele afirma: tudo aquilo que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Depois do encontro com o Senhor, tudo o que antes parecia importante perdeu o brilho diante da riqueza incomparável de conhecer Jesus. A segunda parábola apresenta um comerciante de pérolas. Diferentemente do primeiro homem, ele vive procurando, é um buscador. Sua vida inteira consiste em procurar a pérola perfeita. Quando finalmente a encontra, vende tudo para adquiri-la. As duas histórias representam caminhos diferentes. Há quem encontre Cristo inesperadamente, sem jamais tê-lo procurado. Outros passam anos buscando a verdade, lendo, estudando, rezando, até descobrirem que todas as suas inquietações encontram respostas em Jesus. Um é surpreendido, o outro chega ao fim de uma longa procura, mas ambos fazem exatamente a mesma coisa. Renunciam a tudo porque descobriram algo infinitivamente maior. A terceira parábola retoma a imagem muito familiar aos discípulos. Jesus os havia chamado para serem pescadores de homens. Agora ensina como essa pesca acontece. A rede é lançada ao mar e recolhe peixes de toda espécie. O reino possui um alcance universal. O convite de Deus não conhece fronteiras, distinções sociais, nacionais ou religiosas. Todos devem ser alcançados pela rede do Evangelho. Somente ao final é feita a separação entre os peixes bons e os ruins. Trata-se de uma parábola claramente escatológica. Ela nos recorda que a história caminha para um desfecho definitivo. Entretanto, o juízo de Deus não deve ser entendido como um tribunal arbitrário, em que Deus decide de última hora quem salva e quem condena. O julgamento consiste, antes de tudo, na manifestação da verdade da vida de cada pessoa. Ao longo da existência, cada um vai assumindo sua posição diante do reino. Deus apenas revela aquilo que livremente escolhemos ser. A imagem da fornalha ardente também merece atenção. Ela recorda o livro de Daniel, quando o rei Nabucodonosor lançou na fornalha os 3 jovens hebreus porque se recusavam a adorar o ídolo de ouro.
A fornalha era símbolo da violência dos impérios deste mundo contra os fiéis. Jesus reaproveita essa imagem para falar da consequência dramática de quem rejeita o reino. Não é Deus quem deseja lançar alguém na fornalha. A condenação é, antes de tudo, a confirmação da escolha daquele que recusou a vida e permaneceu fechado ao amor de Deus. As parábolas de hoje nos convidam, enfim, a fazer uma pergunta muito simples. Qual é o verdadeiro tesouro da nossa vida? Aquilo que consideramos mais precioso determina todas as nossas escolhas. Amém.